Olá, sétimo ano, tudo bem? Começa hoje nossa segunda aula online de língua portuguesa e a nossa primeira aula da segunda unidade, né? Nós começamos hoje a nossa segunda unidade, trabalhamos sobre o verbo, né, na primeira unidade, e na segunda unidade vamos dar continuidade a esse assunto, ok? É um assunto muito importante nos estudos gramaticais, nos estudos da morfologia e nos estudos sintáticos, porque o verbo ele é o carro-chefe das orações, né? E a língua portuguesa se debruça muito em torno do verbo para que a gente possa compreender, né, as peculiaridades da nossa língua, trabalhar com concordância, trabalhar com regência, ok? Fazer plural, fazer singular, e deixar o texto mais inteligível, para que não haja ambiguidade. Para quem não sabe o que é ambiguidade, duplo sentido, né? Então, quando a gente faz a concordância de maneira correta, quando a gente usa o verbo de maneira correta, a gente usa bem a língua portuguesa no sentido do entendimento. Logicamente, o que foge de uma concordância também não deixa de ser língua portuguesa, muitas vezes é entendido, mas a gente precisa aprender o padrão ou a norma culta, né? Porque há uma diferença entre culta e padrão, não vem ao caso agora, mas a gente precisa aprender um pouco da norma culta e a gente se debruça muito em torno do verbo para aprender essa norma culta. Nós já vimos que o verbo é a palavra, né, que varia em tempo, modo, pessoa e aspecto, né? Flexiona-se em primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do plural, do singular, flexiona-se em tempo, né? Passado, que a gente vai chamar de pretérito, a gente viu pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, flexiona-se também no presente, aí a gente tem um presente do indicativo, aí a gente tem um presente do subjuntivo, flexiona-se também no futuro, aí nós temos o futuro do presente, futuro do pretérito, nós temos o futuro do subjuntivo, ou seja, o verbo ele vai se flexionar em tempo, vai se flexionar em modo, lembra do modo indicativo, do modo subjuntivo e do modo imperativo. Na indicativo, a gente tem uma ação verbal mais concretizada, mais certa, né? Exprime mais certeza, já o subjuntivo já exprime mais uma dúvida, um desejo, um fato incerto. O imperativo já indica ordem, pedido. Então nós temos aí os modos verbais, os tempos verbais, as pessoas do discurso, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular e do plural, eu, tu e ele, nesse caso primeira, segunda e terceira do singular, nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira do plural, ok? Então nós temos aí o verbo, ok? O verbo ele tem um sentido, né, de ação, ele pode indicar uma ação, uma ação de um indivíduo, por exemplo, eu almocei agora há pouco, então nós temos o almocei do verbo almoçar, eu almoço, tu almoças, ele almoça, nós almoçamos, almoçais e eles almoçam, isso pensando no presente, mas a gente também é o passado, como eu acabei de falar, almocei é passado, então eu almocei, tu almoçaste, ele almoçou, nós almoçamos, vós almoçastes, eles almoçaram. E aí a gente tem um verbo almoçar que indica uma ação, né? Almoçar é uma ação. Mas o verbo também ele pode indicar um fenômeno, né? Chovia muito, choveu agora há pouco, então choveu é do verbo chover, ok? Então choveu, está no passado, é do verbo chover, é um verbo impessoal, porque você não conjuga o verbo chover, eu chovo, tu choves, ele chove, você não conjuga, então é um verbo impessoal, tá bom? Nós temos um verbo que indica característica, o estado, eu estou feliz, estou é do verbo estar, né? Eu sou bonito, lógico, então sou é do verbo ser, ok? E aí a gente tem esses sentidos dos verbos. Nós já estudamos isso. Nós vimos que os verbos também apresentam 3 conjugações: primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. A primeira conjugação, o verbo ele vai terminar em AR. Se você colocar o verbo no infinitivo, ele vai terminar em AR. Então, por exemplo, eu almocei agora há pouco. Almocei é do verbo almoçar. Então, observe que AR é a terminação do verbo, portanto, é um verbo de primeira conjugação,
porque a terminação dele é em AR, né? Mas, por exemplo, choveu agora há pouco, né? Choveu é do verbo chover. Então, chover termina em ER, portanto, é um verbo de segunda conjugação, né? Eu vendi o meu livro, né? Então, vendi é do verbo vender, segunda conjugação. Mas, por exemplo, eu parti o bolo. Partir é do verbo partir, que já termina em IR, portanto, é verbo de terceira conjugação. E tem também os verbos que terminam em OR, né? Por exemplo, eu pus a bandeja sobre a mesa, né? Então, pus é do verbo pôr. É verbo de quarta conjugação? Não. Na língua portuguesa só temos verbos de até 3 conjugações, né? Primeira, segunda e terceira. Os verbos terminados em OR, por questões históricas, né, são classificados como de segunda conjugação, porque lá do latim, a terminação dele lá do latim, que depois originou o português arcaico, ele tinha terminação de ER, então ele veio do latim ponere, certo? Que quando virou língua portuguesa, mais tarde virou poer, até virar o verbo pôr. Apesar de ele ter um comportamento na conjugação de uma forma diferente, por questões históricas, os gramáticos classificam os verbos terminados em OR de segunda conjugação, porque lá no passado eles terminavam em ER, tá bom? E assim, com o verbo sobrepor, compor, impor, supor, né? Porque são verbos terminados em por, em or, né? Mas eles recebem prefixos antes do por. Mas são verbos que se comportam da mesma forma. São verbos de segunda conjugação. Portanto, os verbos terminados em OR são verbos de segunda conjugação. E sem falar também que os verbos eles apresentam as formas nominais, né? Quais são as formas? Por que formas nominais? Porque esses verbos eles não estão conjugados. A estrutura desses verbos não vem especificando pessoa, não vem especificando número, não vem, né? Ele expressa até uma ideia de tempo, mas não vem especificando pessoa, tá bom? Ele não muda aquela forma. Ele precisa, inclusive, alguns deles, na grande maioria dos casos, eles precisam de outros verbos ou de um contexto para que você entenda quem é a pessoa do discurso, né? Para que vocês entendam até mesmo qual é o tempo que ele faz parte naquele momento, né? Então, e algumas dessas estruturas aceitam artigo antes dele, né? Então, um artigo que vem precedido. Os verbos eles não aceitam artigo definido e indefinido, ou a, ou as. Então, por exemplo, eu não tenho o verbo o vender, né? Ele pode ser pronomes em alguns casos. Então, eu posso dizer eu quero vendê-lo ou o vender, o vender, né? Esse o no caso seria um pronome no caso oblíquo, certo? Mas eu não aceito, o verbo nenhum aceita pronome antes dele. Mas nesse caso, nas formas nominais do verbo, o infinitivo ele aceita o artigo antes dele em alguns casos. E aí ele vira substantivo, tá bom? Por isso que ele é chamado também de formas nominais do verbo. E nós temos 3 formas nominais do verbo. Nós temos o infinitivo, que é o nome do verbo. Nós temos o gerúndio, que dá a ideia de um presente contínuo, certo? E nós temos o particípio passado, que dá a ideia de passado, ok? Essas são as 3 formas nominais do verbo. Vamos pegar, por exemplo, o verbo cantar. Cantar é verbo de primeira conjugação, porque ele termina em AR. O infinitivo de cantar, uma das formas nominais do verbo é o infinitivo. O infinitivo de cantar é cantar. O infinitivo de um verbo é o próprio nome do verbo. Então, portanto, o infinitivo de cantar é cantar, tá bom? Porque ele termina em AR. O infinitivo de vender é vender. É o nome do verbo, porque ele termina em ER. O infinitivo de partir é partir, porque ele termina em IR. O infinitivo de compor é compor, tá bom? Então, qual é o infinitivo do verbo saber? Saber. O infinitivo do verbo agradecer? Agradecer. O infinitivo de um verbo é o nome do verbo. É a estrutura que vai indicar a conjugação dele. Se ele é primeira conjugação, se ele é segunda conjugação, se ele é terceira conjugação. Entendeu? Então, isso é infinitivo. Por que ele é chamado de infinitivo? Porque aí você não tem aspectos de pessoa, você não tem aspectos de tempo, você não tem aspectos de modo, tá bom?
E no caso ele vai precisar de um verbo, de um outro verbo, de um verbo auxiliar para ajudar na conjugação dele. Então, por exemplo, quero almoçar. Almoçar é infinitivo. Quero é do verbo querer, é um verbo auxiliar. Então, quero aí que dá a ideia de pessoa e de tempo. Por que o quero é presente? Porque a desinência dele é de presente. Agora, neste momento, eu quero almoçar. Portanto, eu tenho um presente. Né? Então, por que eu sei que é eu? Porque quero, a terminação de quero é de primeira pessoa do singular. Então, quando eu tenho um verbo no infinitivo, provavelmente vou precisar de um verbo auxiliar que vai me dizer quem é a pessoa do discurso, qual é o tempo que ele está sendo flexionado, tá certo? Então, portanto, eu tenho aí um infinitivo: cantar, vender, passar, lavar, cozinhar, explicar, ensinar, aprender, tá bom? Esses são o infinitivo. Agora, o gerúndio, a terminação dele é NDO. Ando, indo, tá bom? Ou undo. A terminação dele é ando, indo ou undo. Dá a ideia de um presente, de uma ação que está sendo continuada. Por exemplo, o gerúndio do verbo cantar é cantando, do verbo pular, pulando, do verbo saber, sabendo, do verbo partir, partindo, do verbo explicar, explicando. Vai terminar ando, indo ou undo. Isso vai depender muito da conjugação do verbo. Se o verbo for de primeira conjugação, ando. Se o verbo for de segunda conjugação, indo. Se o verbo for de terceira conjugação, indo. Se o verbo for de segunda conjugação terminado em OR, undo. Tá bom? Então vamos nos exemplos. Eu estou explicando. Tá bom? Então, explicando é gerúndio. Aí você tem estou, que é um verbo auxiliar, que dá a informação de tempo e a informação de pessoa. E explicando dá uma ideia de um presente, mas um presente continuado. Eu estou explicando agora e vou continuar explicando até determinado tempo. Tá bom? É uma ação que é continuada. Tá certo? Que a gente vai chamar de presente contínuos, né? Para quem aprende português. E para estrangeiro existe esse tempo verbal. Tá certo? Eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Então, eu tenho aí o verbo crescer, terminado em indo, portanto, eu tenho um gerúndio. Tá bom? Então, é uma ação continuada. Uma ação continuada. Estou crescendo e vou continuar crescendo até um determinado tempo. Mas eu vou continuar crescendo. Então, é uma ação que não é um presente que vai acabar naquele momento. É uma ação que está acontecendo naquele momento e que vai continuar em algum período. Né? Crescendo é gerúndio, tá bom? E aí eu tenho uma locução verbal, né? Estou e crescendo, certo? E da ideia de um presente contínuo. Assim também como o verbo partir. Eu estou partindo o bolo. Então eu tenho partindo, indo, porque é um gerúndio, termina em indo, da ideia de um presente que vai ser continuado, é um fato que está em processamento, tá bom? E, portanto, é um gerúndio. Da ideia desse presente termina em indo, certo? Eu tenho também um verbo auxiliar, estou partindo o bolo, certo? Ou estou compondo uma música, então compondo é do verbo compor, que apesar de terminar em OR, é o verbo de segunda conjugação. Então, compondo é o gerúndio do verbo compor. Tá certo? Assim como falando é o gerúndio do verbo falar, assim como jogando é o gerúndio do verbo jogar, certo? E por aí vai. Então, eu já falei do infinitivo, que é o nome do verbo. Já falei do gerúndio, que é um presente continuado, isso vai terminar em ando, indo, e ondo. E já falei agora eu vou falar do particípio passado, que como o nome já diz, já sugere, indica passado e vai terminar em ado ou ido, tá certo? E pode ter outras terminações também, porque aí a gente vai falar de verbos irregulares, aí eu vou ter que ter um tempo para falar de verbos irregulares com vocês, tá bom? Então aí vai ser assunto para a próxima aula, não vai ser assunto para agora, inclusive seria agora, mas eu preciso terminar essa linha, né? Então eu não posso confundir, não posso estender. Então a gente tem aí o particípio passado, que vai terminar em ado ou em ido.
Ah, professor, mas por que só termina em ado ou em ido? Porque os verbos de segunda conjugação e de terceira conjugação, no gerúndio, eles têm a mesma terminação, se eles forem regular, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aí o verbo cantar. Ora, acabei de dizer que o particípio passado termina em ado. Então, se eu pego o verbo cantar, o final, o particípio passado vai ser feito com ado, cantado. Entendeu? O verbo falar, o particípio passado vai ser em ado, falado. Da ideia de passado. Já na segunda conjugação, e da terceira vai terminar em ido. Então o verbo vender, vendido. Eu tenho o verbo partir, partido. É assim que eu formo o particípio passado. Simples, né? Fácil. Agora, eu tenho os verbos irregulares, que a gente vai ver depois. Mas os verbos terminados em OR, a terminação dele no particípio passado é usto. Composto. Posto. Sobreposto. Imposto. Se ligou? Simples. Termina em osto. É uma peculiaridade apenas dos verbos terminados em OR. Apenas. Osto. Os outros verbos, o de primeira conjugação, ado, e os de segunda conjugação e o de terceira conjugação, ido. Então, cantado, vendido, partido, composto. Se ligou? Agora, preste atenção também numa coisa chamada locução verbal. Então, locução verbal. Locução verbal, o que é locução? Locução, quando eu falo de locução, eu me refiro geralmente a dois elementos e não a apenas um. Locução, ele é mais composto, é um verbo composto, ele não é um verbo simples. Uma coisa eu dizer assim, chove neste momento. Qual o verbo que aparece aí? Chove. Aparece apenas chove. Chove do verbo chover. Agora, se eu digo está chovendo neste momento, eu tenho quantos verbos aí? 2. Está e chovendo. Eu tenho uma locução verbal. Por quê? Porque esses verbos eles estão juntos. Apesar de serem verbos diferentes, estar é do verbo estar, chovendo, que é o gerúndio do verbo chover, eu tenho aí apenas apesar de dois verbos, eu conto apenas como se fosse um verbo. Essa estrutura conta como se fosse apenas um verbo, tem valor de um verbo. Por isso que eu chamo de locução. É um verbo composto. Quando eu falo chove neste momento, só tem chove, portanto é simples. Mas quando eu digo está chovendo, eu tenho um verbo composto. Quando eu tenho um verbo composto, eu tenho uma locução verbal. E eu conto como se fosse apenas um verbo. Ok? Bem, eu conto apenas como se fosse um verbo, certo? E quando eu tenho uma locução verbal, o primeiro verbo, que a gente vai chamar de verbo auxiliar, ele vai estar flexionado em tempo, em modo, em pessoa, em número. E o outro verbo, o segundo verbo, que a gente vai chamar de verbo principal, ele vai estar flexionado na forma nominal, apenas. Ou ele vai estar no infinitivo, ou ele vai estar no gerúndio, ou ele vai estar no particípio passado. Então, obrigatoriamente, quando eu tenho dois verbos juntos, formando uma locução verbal e contando como se fosse apenas um verbo, que é o auxiliar, vai estar flexionado, dando a informação de tempo e de pessoa, e o outro verbo vai estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio passado. Por exemplo, eu quero almoçar agora. Qual a locução verbal que aparece aí? Quero almoçar. São dois verbos? Não. É um verbo só. Quero almoçar é como se fosse um casamento. Eles se casaram, Eles se fundiram. Então é um verbo só. Tá bom?
Portanto, quero almoçar é apenas um verbo. Só que quero, que é o verbo auxiliar, dá a ideia de tempo, presente, e dá a ideia de pessoa, eu. E almoçar vai estar no infinitivo. Ah, mas isso dá a ideia de quê? De presente, perfeito. Dá a ideia de presente, o infinitivo ele pode dar a ideia de presente. Mas você também pode dar a ideia de futuro, por isso que ele é chamado de infinitivo. Por exemplo, estou pensando em viajar amanhã. Bom, pensando em viajar. Eu não sei se pensando em viajar não seria um exemplo bom. Deixa eu pensar assim, ó. Amanhã viajarei. Pronto, amanhã viajarei. Melhor. Viajarei é uma locução verbal? Não. É um verbo simples. Mas quando eu digo quero viajar amanhã, ou eu vou viajar amanhã, eu tenho um verbo composto, uma locução verbal. Pronto, exemplo perfeito. Vou viajar amanhã. Locução verbal. Você tem um verbo ir flexionado em primeira pessoa. Apesar de estar no presente, mas dá a ideia de futuro, por causa da palavra amanhã. E viajar dá a ideia de futuro. Apesar de estar no infinitivo, você entende que essa locução verbal dá a ideia de futuro. Quando eu digo assim, ó, eu quis viajar na semana passada. Quis é do verbo querer. Eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, nós quisestes, eles quiseram. E viajar é infinitivo, mas da ideia de passado. Então, infinitivo, a depender do verbo que aparece, ele pode indicar presente, futuro ou passado. Se ligou? Já o gerúndio, ele sempre vai dar a ideia de presente. Estou almoçando, estou viajando. E eu tenho uma locução verbal. Estou é o verbo auxiliar flexionado, em tempo, em pessoa. E, ao viajando, dá a ideia de um presente contínuo. Ele não vai se flexionar, ele não vai mudar, ele sempre vai continuar com ando, indo, ou indo, ou ondo, tá bom? E o particípio passado, que dá a ideia de passado. Então, eu tive pensando em você. Então, tive pensando, tive do verbo ter, certo? Lá no passado, da ideia de tempo, modo e pessoa, né? Pensando no gerúndio. Ou, no caso, tinha pensado em você. Tinha, né? No passado, verbo auxiliar, e pensado, ado, participio passado. Ah, professor, mas existe o participio presente? Existe. Mas ele não mais faz parte de uma das formas nominais do verbo. O participio presente, ele virou, na verdade, substantivo e, em alguns casos, adjetivos. Como, por exemplo, estudar. No caso do verbo estudar, nós temos o participio presente chamado estudante. Estudante, no passado, era classificado como participio presente, mas hoje virou substantivo, ou em alguns casos adjetivo. Estudante é aquele que está estudando. Então, esqueça o participio presente. Nós temos apenas 3 formas nominais do verbo. Infinitivo, cantar. Gerúndio, cantando. Participio passado, cantado. Certo? Bem, eu gostaria que vocês fizessem aí a página 29, vou passar para você, né? Quem não tem módulo, por favor, correr atrás do módulo, certo? Mas eu gostaria que vocês fizessem a página 29, a página 30, da página 29 até a página 33. Da página 29 até a página 33, tá bom? E na próxima aula eu vou falar um pouco da estrutura do verbo. Então, galera, um abraço, muito bom estar com vocês e até a próxima. Se tiver alguma dúvida, vai lá no meu privado. Vou passar o exercício para vocês. Um beijo, tchau!